Salve, salve galera, professor Zani na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer estudo de uma função inorgânica bem importante, que são as bases, tá certo? As bases pertencem a esse grupo que nós já demos início lá com a teoria e o experimento de Arrhenius, e depois então conhecemos um primeiro grupo de substâncias que eram os ácidos, tá certo? Então se você não assistiu a aulinha de teoria de Arrhenius e experimento de Arrhenius, vá lá assistir, é uma aula bem importante, e na sequência estude os ácidos para que faça mais sentido essa jornada, beleza? Então quem são essas substâncias que nós chamamos de bases? Bom, de acordo com Arrhenius, então nós estamos fundamentados em uma teoria, que é a teoria de Arrhenius. Lembrando que existem teorias mais modernas, quais nós vamos estudar, ainda nessa playlist de funções inorgânicas. De acordo com Arrhenius, são substâncias, quando colocadas em água, perceba a necessidade da existência da água, elas sofrem um processo que a gente chama de dissociação, que nós estudamos na teoria de Arrhenius, e libera como único ânion, exclusivamente, o ânion hidroxila ou oxidrila, que é o OH-, tá certo? Veja o exemplo aqui do NaOH, conhecido como soda cáustica pela sua capacidade corrosiva. Quando colocado em água, ele libera o cátion Na+, e o ânion, o único ânion específico aqui, a hidroxila ou oxidrila, certo? Dessa forma, essa substância é uma base ou um hidróxido. Isso vai determinar características que nós vamos ver comuns a este grupo de substâncias. Esse processo, não se esqueça, chama-se dissociação. Se isso não fosse iônico, fosse covalente, o processo de formação de íons, de acordo com a teoria de Arrhenius, chama-se ionização, beleza? Bom, as bases podem ter mais do que uma hidroxila, olha só o hidróxido de cálcio, quando então colocado em água, ele forma o cátion cálcio 2+, mais duas hidroxilas. Diferentemente dos ácidos que tinham exceções quanto aos hidrogênios que se ionizavam, as hidroxilas de uma base são todas dissociáveis. Então, se uma base tem 4 hidroxilas são dissociadas, beleza? Tem que, obviamente, tomar cuidado com a solubilidade, porque são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem esse processo. Então, se elas não se dissolverem, obviamente que elas não vão soltar o seu íon, o seu ânion hidroxila, beleza? Bora lá, então. Algumas características, né, dessas substâncias que são hidróxidos, são bases. Possuem hidroxila direita, só como uma referência para identificação. Elas estão ligadas, essa hidroxila, em metais, com exceção de uma, eu já vou mostrar para vocês. Então, 99% das vezes, as hidroxilas estão ligadas a metais, por isso que elas se dissociam. Por exemplo, nos compostos orgânicos, quando essas hidroxilas estão ligadas a carbono, por exemplo, nos álcoois, nos fenóis, elas não se soltam com facilidade, beleza? Portanto, a ligação é iônica, são iônicas, por consequência são sólidas, têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, todas as características de substâncias que são iônicas, beleza? São sólidas por consequência à temperatura ambiente. Fixa é o termo que nós temos para contrariar o conceito de volatilidade. Então, uma substância que evapora facilmente é dita volátil. O contrário, uma substância que não evapora facilmente, ou seja, é uma substância fixa, beleza? Então, por exemplo, o hidróxido de cálcio, que é um sólido, né, que é a base da construção civil, da argamassa, é uma substância fixa, beleza? Não volátil. Por exemplo, diferente do etanol, que é volátil. Ok? Bom, quais são as principais características dessa substância? Elas apresentam um sabor característico e comum, que é o sabor adstringente. Minha mãe costuma dizer que é o sabor que amarra a boca, daí o termo, né, consequente, que é amarrento ou marrento, tá certo? Que é a sensação do caqui verde, da banana verde na boca. Então todas elas apresentam esse sabor, que também pode ser chamado de cáustico, apesar que cáustico é um termo mais apropriado para corrosivo, tá certo? Bom, elas são escorregadias ao toque, pensa no sabão, né? São alcalinos, né? Também deixam vermelho a solução de fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador dessas substâncias muito comum em laboratórios, é bom saber. Quando então colocadas em fenolftaleína, elas deixam a fenolftaleína na cor vermelha ou avermelhada, tá bom? Diferente dos ácidos que a deixam incolor. Elas neutralizam os ácidos, a gente também descreveu isso nos ácidos. Os ácidos reagiam com bases formando sal mais água. Portanto, obviamente, as bases reagem com ácidos formando sal mais água, que é a nossa próxima funçãozinha a ser estudada, beleza? Cuidado com essa exceçãozinha, que é o hidróxido de amônio. Essa substância chama-se amônia, um gás a temperatura ambiente, tóxico. Quando colocada em água, ela reage formando essa substância
Perceba que essa reação é reversível, então existe um equilíbrio. Isso aqui forma isso aqui forma aquilo lá. A gente estuda isso no equilíbrio químico. Mas essa substância aqui, esse hidróxido aqui, essa base, ela é bem diferente das demais e vale a pena você guardar essa informação. Por quê? Porque por ser covalente, ou seja, não ter metal, o processo não é dissociação, o processo de ionização. E diferente das outras bases, olha só, ela tem ametais ligado à hidroxila, portanto as ligações são covalentes. Em solução aquosa, ela sofre o processo de ionização, ela só existe em solução aquosa, porque a amônia precisa se dissolver em água, e ela é uma base volátil, ou seja, ela vaporiza muito facilmente. Então, é uma bela de uma exceção, o hidróxido de amônio, bem comum, e pode gerar problemas se você não lembrar disso aí para fazer algumas questões, beleza? Bora lá conhecer um pouquinho mais, especialmente na nomenclatura dessas substâncias. Olha, os ácidos realmente têm uma nomenclatura um pouco mais complicadinha, mas as bases têm uma nomenclatura relativamente simples. De forma geral, nós mandamos lá um hidróxido de o nome do metal, com exceção do amônio, que a gente viu agora no slide passado, e a carga desse metal, caso esse elemento apresente mais do que uma carga possível, tá certo? Por exemplo, na natureza tem o ferro 2+, e o ferro 3+. Então, para diferenciar o hidróxido de um ou de outro, a gente indica a carga, que nada mais é do que o número de hidroxilas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Hidróxido de... Quem é o metal? É o sódio, então hidróxido de sódio, beleza? Esse aqui é o hidróxido de ferro, tá certo? Só que existe um outro hidróxido de ferro, cujo ferro tem a carga 3+. Como a hidroxila tem a carga -1, então perceba, o número de hidroxila vai corresponder exatamente à carga do metal. Então é bem simples, assim, você fala assim, hidróxido de... Tchu, que é o nome do elemento, aí você conta as hidroxilas, esta é a carga do metal. Então esse aqui é o hidróxido de ferro 2, esse aqui é o hidróxido de ferro 3. Lá nos ácidos nós discutimos que quando tem pouco oxigênio, o sufixo pode ser o sufixo oso. E quando tem muito oxigênio, nós temos um sufixo para diferenciar, que é o sufixo ico. Então perceba, como aqui tem menos oxigênio, mais corretamente, a carga desse metal é menor do que a carga do metal de baixo, a gente usa o sufixo oso para quando a carga é menor e o sufixo ico para quando a carga é maior. Essa é só uma possibilidade. Eu digo que essa nomenclatura que se usa a carga é a mais adequada, mas também é possível chamar isso aqui de hidróxido ferroso e isso aqui de hidróxido férrico, no lugar de ferro 3 e no lugar de ferro 2. Como é que funciona esse oso e esse ico? Quando há a possibilidade de uma base ter duas bases com o mesmo metal, aquele que tem a menor carga, a gente usa o sufixo oso, e aquele que tem a maior carga, a gente usa o sufixo ico. Fechou? Então esse é o hidróxido ferroso, esse aqui o hidróxido férrico. Ou hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, beleza? Simples, né? Ok, vamos a algumas classificações das bases. Eu coloquei a classificaçãozinha aqui porque eu quero mostrar um paralelo de uma classificação muito importante, a mais importante das bases, tá certo? Vai lá. Pensa comigo. Bases, segundo Arrhenius, são substâncias que em água dissociam. Mas não é qualquer coisa que você coloca na água, que ela se dissolve. Então, para que uma base tenha efetivamente a capacidade de soltar, dissociar hidroxila, ela precisa se dissolver. Então é muito importante que a gente estude a solubilidade destas substâncias, tá certo? Então, a solubilidade dessas substâncias que são sólidas à temperatura ambiente. Então, como que nós determinamos a solubilidade? Primeira informação, a maioria delas são insolúveis. Então, se tiver que lembrar de alguma coisa, a gente vai lembrar de quem é solúvel. Então, nossa missão é memorizar quem são os solúveis. Quem são as bases solúveis? As bases dos hidróxidos da família 1, que são os alcalinos, e o hidróxido de amônio, porque ele reage com água, então necessariamente ele vai dissolver. Na verdade, ele não vai dissolver, ele vai reagir com a água, tá certo? Então, quem são as bases solúveis? Base da família 1, a base dos metais alcalinos, fechou? Bases que são mais ou menos solúveis, parcialmente solúveis, bases da família 2. Ou seja, dos alcalinos terrosos, cálcio, o bário, estrôncio, e o hidróxido de magnésio, ou seja, com o magnésio, ela se torna insolúvel. Então vamos lá. Base solúvel, base da família 1 e da família 2, porque parcialmente quer dizer solúvel, tá bom? Então base solúveis, família 1, família 2, com exceção do hidróxido de magnésio. E também solúvel o hidróxido de amônio, só que lembre que é um caso especial essa substância aqui, beleza? Tudo bem? Solúvel, família 1, família 2, menos
com o magnésio, fechou? As demais são todas insolúveis, portanto. Então, todos os outros hidróxidos, como hidróxido de ferro, que eu mostrei no slide passado, é uma base insolúvel, tá certo? Bom, legal. Aí outra classificação, quanto ao grau de dissociação. Quer dizer, essa é uma propriedade, talvez a propriedade mais importante de todas as funções, que é a força. O que é a força? Lá na teoria de Arrhenius a gente estudou isso. A força é a capacidade de soltar íons, de conduzir corrente elétrica. Então, quanto mais forte, mais íons a espécie tem. Então, o grau de dissociação, ou seja, a força de uma base, ela está intimamente relacionada à solubilidade dela. Por quê? Porque toda base ela é iônica e toda base iônica, todo composto iônico é formado por íons. Então, se ela já tem íons na sua estrutura, se você colocar na água e ela dissolver, necessariamente ela vai soltar os íons por dissociação. Então, assim, ó, já vou me adiantar, ó, base solúvel é base forte. Base insolúvel é base fraca, ponto final. Com exceção do hidróxido de amônio, que apesar de ser solúvel, é uma base fraca. Então anote isso. Base solúvel é base forte, ok? Com exceção do hidróxido de amônio, que é solúvel, mas é fraco. A base é insolúvel, ela é necessariamente fraca, tá bom? Inclusive o hidróxido de magnésio, que é insolúvel, portanto fraco. Então, fortes, olha o paralelo aqui, vê se faz sentido. Ó. Quem é base solúvel? Família 1. Certo? Quem que é base forte? Família 1. Quem que é base solúvel? Família 2. Quem que é base forte? Família 2. Com exceção do hidróxido de magnésio. Com exceção do hidróxido de magnésio também, tá bom? Só toma cuidado que o hidróxido de amônio, apesar de ser solúvel, ele é uma base fraca porque ele ioniza e daí o processo é diferente, tá certo? Então as bases fracas são os hidróxidos de amônio, que eu disse aqui, e as demais, todas as outras bases, ou seja, todas as outras que são insolúveis. Então não se esqueça, é bem importante, base solúvel é base forte, com exceção do hidróxido de amônio, que apesar de ser solúvel, é fraca, tá certo? Fechou? Tranquilo? Última classificaçãozinha para a gente fechar as bases, quanto ao número de hidroxilas. Então uma base pode ser chamada, por exemplo, de uma monobase, caso ela tenha apenas uma hidroxila. Ela pode ser uma dibase, caso tenha duas hidroxilas, uma tribase, tetrabase e assim por diante, bem simplesinho. Vamos ver se a gente entendeu tudo. Ó. Quem é essa substância? Vamos primeiro tentar o nome. Ó. Esse aqui é o hidróxido de potássio. Beleza? Hidróxido de potássio 1, porque só tem uma hidroxila. Mas o potássio não apresenta outra base, então não é preciso dizer da carga. Bom, vamos lá. Será que essa vamos classificar ela. Isso aqui é uma monobase, porque tem só uma hidroxila, tá certo? Será que ela é solúvel? Bom, fui lá na tabela periódica, o potássio está na família 1. Base da família 1, base solúvel. Se ela é solúvel, ela é o quê? Uma base forte. Hidróxido de potássio, muito importante na fabricação de sabão líquido, né? Então, uma base interessante aí, tá certo? Dá uma olhadinha nessa aqui. Como que é o nome dessa aqui, ó? Hidróxido de alumínio 3. O alumínio também não apresenta outro hidróxido, então pode chamar ele só de hidróxido de alumínio, tá certo? Bom, como essa é uma monobase, uma dibase, o que ela é? Ela é uma tribase. Tem 3 hidroxilas, tá vendo? Solúvel ou insolúvel? Fui lá na tabela, o alumínio não está na família 1 e não está na família 2, portanto é insolúvel. Se ela é insolúvel, ela é o quê? Uma base fraca, tá certo? Queridos, isso é muito importante, não é um estudo difícil das bases, tá certo? Mas é importante porque isso vai gerar o estudo dos sais, que é a nossa próxima função, tá certo? Olha, queridos, eu me despeço por aqui. Tome bastante cuidado, faça exercício de sistematização, porque função inorgânica tem muito dessa relação de memorização. Estude especialmente os ácidos. Uma dica que eu dou a você é conhecer as principais substâncias de cada função. Então vai lá nos ácidos, procure vai lá no seu livro, na sua apostila, digita na internet os principais ácidos, aplicação, obtenção. Isso é um estudo que você deve fazer, complementar, principalmente se você vai fazer o Enem, certo? Queridos, me despeço por aqui, até mais. Tchau, tchau.